Bem, nesse segundo módulo, nós vamos abordar os dois outros programas desse curso, né? O Microsoft Excel e o Microsoft PowerPoint. É importante nós nos atentarmos que as funcionalidades tanto do Word, do Microsoft Excel, do PowerPoint, na questão de arquivos, da guia arquivo em especial, no que tange a impressão, criação de salvamento de documento, informações, a própria Microsoft ela segue um padrão, né? Então, o que nós vimos no Microsoft Word, a maioria das funcionalidades se aplica também, né, a esses dois outros programas, né? Então, uma breve introdução. O Excel, ele é um editor de planilhas, tá? Desenvolvido pela Microsoft, e ele tem extrema utilização aí no meio profissional, né? Uma vez que ele possui funcionalidade para se realizar cálculos, criação de gráficos, né? Criação de controles diversos, né? Então, assim, é uma ferramenta de extrema importância aí para o nosso dia a dia, né? Dando um exemplo aí, num órgão público, fazer um controle de ingresso de pacientes, né? De frequência de pacientes, enfim, controle de agenda, é algo que dá para ser muito explorado, tá? No Excel, as operações elas são realizadas através das células, tá? E o que são as células? As células, elas são classificadas oficialmente como a intersecção entre as colunas, tá? Que são as letras, e as linhas, que são os números. Então, a definição, né, de célula é isso, a intersecção entre colunas e linhas, tá? E como a gente pode observar, vocês vão ali, quando você abre um arquivo do Excel, você vai lá criar uma pasta, né? Você fala, o que é a pasta? É a pasta propriamente dita, que tem ali no explorador de arquivos e tal? Não, tá? A pasta é o termo utilizado, né, para a construção da planilha, do arquivo da planilha, né? Então, trata-se do próprio arquivo aberto, que ele será utilizado aí para você fazer o seu trabalho, né, o seu documento. Nós temos então as guias, tá? Que as guias elas são chamadas de abas ou janelas. Tá? E quando você abre o arquivo, né, abriu lá o documento em branco, vai ser aberto por padrão, tá? Uma guia apenas, tá? Então ela é feito por padrão uma guia. Precisou fazer inserção de novas guias, aí nós podemos ir ali no mais, né, no item mais ali, depois a gente vai fazer essa funcionalidade, tá? Então, é possível fazer essa inserção das guias, tá? Você pode alterar o nome da guia, que ela por padrão vem como planilha 1, tá? Então você pode colocar lá o nome que for, você altera a cor da guia para poder identificar de forma mais fácil, enfim. Nós temos também a barra de fórmulas, tá? Que está aí também bem destacada. A barra de fórmula é através dela que são inseridas as funções, são inseridas as palavras, né? Tudo que você precisa inserir na sua planilha é feito através da barra de fórmulas. E como que ela é ativada? Tá? A barra de fórmula ela é ativada através de duplo clique, tá? Simples. Ou se não, você ativa através da utilização da tecla F2. Então você clicou na tecla F2, a sua célula vai ser ativada e aí entra-se automaticamente, né, a função ali da barra de fórmula, ela já fica disponível para você digitar. Bom, passando então ao próprio programa, tá? Como eu já mencionei, a guia arquivo, né? Clicamos aqui na guia arquivo, ele já vai dar toda a interface aí que lembra, que remete também ao Microsoft Word, né? Conforme nós já estudamos anteriormente, tá? É importante aí assistir a aula referente ao Microsoft Word, que ele dá essa introdução aí sobre essas guias, a funcionalidade de cada uma. Então ele dá também a opção, tá, de criar aí uma pasta de trabalho em branco, como eu falei, pasta de trabalho, tá? A pasta é o arquivo propriamente dito, é o documento. O documento no Excel é denominado pasta, tá? Então a gente se depara com esse termo aí atípico, né? Que não é convencional nos documentos, então só para esclarecimento.
Então aqui ele também dá a opção na página inicial de você fazer a abertura de uma nova pasta de trabalho, de você pesquisar arquivos, de você ter acesso a arquivos recentes ou arquivos também fixados, tá? Então ele dá essas opções aí que são bem interessantes aí para o dia a dia. Então a gente vindo aqui na guia novo, como dito, cria-se uma pasta de trabalho em branco, clicou aqui, vai abrir uma pasta de trabalho em branco, por padrão vai vir com uma guia só, né, denominada planilha 1, e aí a gente começa a trabalhar nesta guia. Aqui tem as opções, tá, de modelo, também são fornecidos, assim como o Microsoft Word te fornece aí modelos de arquivos, né, de modelo de pastas, vamos dizer assim, na nomenclatura correta. Ele te dá opções, você pode criar agendas, horário de tarefa, calendário, enfim. São diversas opções aí de documentos a serem criados, né? Ele dá uma gama aí muito ampla. Mesma coisa, questão de função abrir, tá? Mesma forma, ou nós podemos pesquisar, tá? Por pastas de trabalho, que são os arquivos propriamente dito, ou pastas que foram acessadas recente. Da mesma forma, arquivos fixos e os que foram editados na data de hoje, tá? Também pode ser feita a busca através do computador, um website, né? Algo aí pelo OneDrive, claro, né? Da mesma forma, é feito via web. Tá, e aqui, clicou nesse item aqui, procurar, ele vai abrir o explorador de arquivos e você vai fazer a pesquisa junto aí aos seus documentos do seu computador. Da mesma forma, informações, tá? Eu trago aqui de forma breve, só um destaque, a opção, né? A função de criptografar a planilha, né? Deixar aí o documento gravado como somente leitura, proteger a estrutura da pasta de trabalho, então da mesma forma que era no Microsoft Word, lá era editar, proteger edição, né? Aqui também nós temos essa função aí de proteger a pasta de trabalho, né? Então, é uma função, como a gente já foi estudado no Microsoft Word, que se aplica também aqui no Excel e que também é de suma importância, que você precisa mandar um documento aí que não pode ser alterado, uma planilha que não pode ser alterada, você criptografa com senha, né? Ou você protege a planilha, ou você protege todo o arquivo. Então a gente tem a opção de proteger somente uma planilha dentro do arquivo, né? Ou todo o arquivo por completo. E por fim, mesma forma, assinatura digital aí que a gente pode também se valer dela para assinar um documento através da certificado digital já constante aí na sua máquina. Marcar como final é simplesmente uma formalidade aí, um excesso olha, terminei o arquivo, clico lá, marco como final, ele vai com esse tiquezinho, ele fica como marcado como final, a versão final do arquivo. Da mesma forma, salvar o arquivo, se aplica as mesmas funções que foram anteriormente explicadas em Microsoft Word e também se aplica aqui. Existe um arquivo já criado anteriormente, existe uma pasta já criada anteriormente, a gente consegue fazer ali o salvamento através do disquetezinho, né, aquele disquetinho que fica na parte superior da tela. Pode também fazer através de tecla de atalho, Ctrl B também, ou Ctrl S também funciona, tá? E para iniciando aí uma pasta nova, quero fazer o salvamento do arquivo inicial, a gente pode ir lá ou no salvar como, né, ou dar o F12, também a mesma função do Microsoft Word. Questão de impressão, também bem tranquila, a gente consegue fazer algumas impressões aí personalizadas, tá? Então a gente consegue, planilha ativa, é a que está lá exibida para nós, imprimir toda a pasta de trabalho, então aqui vai ser feita a impressão de toda a pasta de trabalho, de tudo que tiver aqui, tá? E também da mesma forma a impressão de seleção, então selecionei determinadas células, selecionei lá a célula A5, A10 e B5 a B10. Então, vou imprimir somente essas. Então, a gente tem toda essa opção aí de fazer as impressões. Outra parte aqui que eu julgo importante, a questão
de dimensão, tá? A gente consegue aí ajustar. Então, tem uma planilha muito grande que não vai caber numa impressão. Claro, né? Também a planilha não pode ser enorme, porque aí a gente não vai conseguir enxergar a impressão. Então, assim, a planilha, ela invade um pouco mais a segunda folha. Então, a gente consegue reduzir, né? Através desse ajustar planilha em uma página, a gente consegue reduzir essa margem de impressão. Na verdade, né, aumenta a margem de impressão para caber toda a planilha aqui na folha que vai ser impressa. Também essa questão aqui, ajustar planilha em uma página é muito interessante, porque às vezes a gente quer imprimir a planilha toda, ela acaba saindo em 2 páginas, então a gente faz essa adequação dela aqui nesse item. Também a gente pode se valer de margens personalizadas, a gente aumenta a margem, aumenta aqui, ajusta a planilha em uma página, melhora bem o campo de impressão, tá? Aqui são macetezinhos aí para o nosso dia a dia. Tá? Então, passando agora ao nosso Microsoft Excel, de forma breve, tá? A gente tem aqui as mesmas funções do Word, então colar, recortar, né? Pincel de formatação, mesma coisa, tem uma formatação, tá? Ele não vai colar célula, ele não vai copiar célula, é somente formatação de escrita, de fonte, tá? Mesma coisa, a gente consegue fazer a edição da fonte aqui, então quero alterar aqui a fonte, eu altero, tá? Então, por padrão, ele vem nessa configuração, tá? Mesma coisa, negrito, itálico, a gente consegue fazer também, utilizar essas funções, tá? Quero jogar lá o termo em negrito, então a gente, né, tem aqui aula, teste, então a gente, eu quero esse em negrito, então consigo, então Ctrl N, Ctrl S, sublinhei ele, itálico, Ctrl I, então são coisas que no dia a dia acabam aí potencializando a nossa prática, né, nossa celeridade. De forma direta, então, alteração também de cor de fonte, aqui a gente também tem aquele destaque, né, de cor de preenchimento, aqui ele vai preencher as células, tá? Então a gente seleciona determinadas células, preencher aqui, e aí você tem as opções, né, de forma de preenchimento, várias cores, enfim, temas, dá pra gente passear bastante. Então, inserir aqui alguma coisa, a gente faz a escrita aqui, ela fica por cima com destaque, tá? Bem tranquilo. Alteração de cor também, sem mais mistérios. Alinhamento dentro da célula. Então vamos lá, vamos de teste novamente, aula, gravação. Então, aqui vocês podem perceber que eu dei um duplo clique na coluna e ele adequou, tá? Ao tamanho da necessidade. Aqui então tem uma palavra maior aqui, eu preciso dela por inteira. Então, gravação 2022, por exemplo. Gravação 20. Então, vamos lá. Né? Então, ele dá essas alterações, dá as opções. Então, aqui eu posso fazer toda a modulação do texto, tá? Então, eu quero que ele fique centralizado à direita e à esquerda. A gente consegue fazer isso. Subir ele, deixar ele centralizado na linha, tá? A gente consegue também, porque às vezes tem essa opção, mesclar e centralizar. Já vamos para ela para a gente poder já pegar o gancho aqui na explicação, tá? Então, eu preciso dessas 2 linhas aqui juntas. Então, eu mesclo e centralizo. Tá vendo que vocês podem reparar que perdeu-se a linha aqui, ó. Eu vou facilitar a visão, a gente vai inserir aqui, ó, todas as bordas. Então, eu vou mesclar e centralizar, percebam, ó. Então, a gente mesclou e centralizou, a gente tem essas 2 linhas em uma só, já para fazer a utilização que for necessária. Tá? Então, aqui eu quero deixar ela mais centralizada, eu quero deixar ela embaixo, então a gente consegue fazer todas essas modulações aqui do alinhamento, tá, da célula. Então, como já mencionado, eu preciso de uma maior quantidade de células para fazer determinada ação aqui. Então, mesclo as células, uma vira, ó, tá vendo? Uma vira
de 4 células selecionadas, ela virou uma, né? Sem interrupções, sem qualquer alteração nela, tá? Então, guia, página inicial, nós temos essas funções iniciais de fonte e alinhamento. Já aqui na parte geral, aqui nós já vamos para algumas opções de formatação. Então, por exemplo, 12 e uma data aqui. Vamos colocar aqui uma data, 12/1 de 2020, por exemplo. Então, aqui eu quero que essa célula ela seja em formato de número, numeração, né? De contábil, na verdade. Então, preciso alterar ela para dólar, preciso alterar ela para euro. Então, a gente consegue fazer essas modulações. Outra coisa, data. Então, a gente vem aqui. Então, eu posso fazer diversas formas. Eu tenho dessa forma, eu tenho de mais, olha, abreviado, horas. Então, a gente tem aqui uma gama de opções de formatações personalizadas aqui relacionadas a números, tá? Então, preciso fazer o preenchimento aí de acordo com uma... Vou preencher data, vou preencher porcentagem, vou preencher valores, né, monetários. A gente faz todas essas alterações aqui, faz essas adequações, né, essas formatações através dessa guiazinha de número, tá? Preciso excluir uma casa decimal, inserir. Então, a gente exclui e insere casa decimal. Também a gente consegue fazer. Então, questão de porcentagem, muito utilizado. Às vezes eu preciso de uma porcentagem redonda, ela não pode estar quebrada, né? Então, a gente vem e exclui aqui a casa decimal. Também é muito utilizado. Tá? Trazemos aqui formatação condicional. Então, sempre que a gente precisar de uma condição, né? A gente pode se valer dessas formatações condicionais. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. Então, toda vez que essa célula aqui, então vamos lá, formatação condicional, só para vocês terem noção aqui do que nós estamos falando. Quando ela for maior que 50, ela vai ficar em vermelho. Então, eu preenchi aqui em 51, ela fica vermelho. Da mesma forma, a gente pode também preencher aqui, quando ela for menor que 50, ela vai ficar amarelo. Ok. Então, aqui temos essas funções também de preenchimento. Formatar tabela, aqui ele já dá alguns modelos, né, pré-estabelecidos aqui de tabela. Então, você já pode criar aqui uma tabela nesses moldes, né? Então, ele te dá essas opções, aí você vai preenchendo de acordo com a sua necessidade. Então, aqui a gente tem aqui opções para preencher duplo clique nela, né? Então, teste, hoje, recebidos e assim vai. Aqui nós podemos fazer algumas classificações de filtro, tá? Então, é algo que, assim, Excel, nós temos que entender que é um mundo à parte dentro da informática, né? O Excel, para ser estudado por completo, a gente demandaria curso somente de Excel, né? Aqui, como a gente está pensando no básico e estrutural aí para o nosso dia a dia, a gente vai deixar algumas questõezinhas de fora, mas o que for aqui essencial, né, que a gente entender essencial, ela vai ser passada para vocês. Então, já aproveitando aqui essa tabela que foi montada, eu quero excluir, tá? Então, excluo. Da mesma forma que eu consigo inserir uma linha. Então, eu seleciono, eu insiro, tá? Então, estou inserindo aqui, estou excluindo, sem problemas. Tá? Formatar, aqui eu consigo fazer a formatação de altura de linha, largura de coluna, para deixar um padrão, né? Então, aqui eu posso padronizar, posso deixar aqui em 18, ou esta selecionada, ou eu posso deixar o padrão todas, né? Então, eu faço da mesma forma. Forma de inserir aí uma linha de forma mais rápida, Ctrl+, tá, gente? Ctrl+, aí ele vai dar essa opção, deslocar as células para a direita ou para baixo. Eu quero para baixo, estou inserindo aqui uma linha. Então, inserir, certo? Então, fiz a inserção e agora eu quero excluir esta célula aqui.
Ctrl menos, da mesma forma. Então ele faz aí essa inserção de forma bem célere, né? Aproveitando aí a nossa correria do dia a dia, utiliza-se dessa forma, tá? Então, guia página inicial, nós temos aí essas questões aí interessantes de serem destacadas, tá? Aqui também, só para não deixar passar, limpar, a gente tem aqui limpar tudo. Então, você pode tanto limpar tudo, como limpar formatos, conteúdo. Então, utilizando-se, limpou o formato, você quebra o formato. Então, lembra que estava aqui em moeda? Limpei o formato dela, não está mais em moeda, está em número comum, está em geral, né? Data da mesma forma, né? Então, a gente tem essas funções. E aqui, classificação, né? Podemos aqui gerar uma classificação se tivesse A, B, C, D e fora de ordem, J, L. A gente faz a classificação aqui, né? De acordo com a necessidade. Também clica aqui, gera classificação. Ele está dizendo aqui que não tem, porque que não pode ser aplicado, porque nós não temos aqui uma função determinada. Outra coisa interessante que cabe, até aproveitando esta questão de filtros, nós temos aqui uma função de auto-preenchimento. Vocês percebem que quando eu seleciono duas células na sequência, ele me abre uma caixinha de análise rápida, né? E aí, qual que é a ideia aqui? É você continuar, certo? Então, toda vez que você precisa fazer uma sequência, né? Uma sequência, e você tem lá números, né? Incontáveis, que você utiliza-se dessa função que vai te facilitar muito. Da mesma forma, se você precisar copiar o mesmo termo, você arrasta ele. Tá? Então, lembrando que precisa ter aí 2 termos pelo menos selecionados, tá? No mínimo, para a gente poder ter a sequência preenchida, tá? Isso daí é interessante nós destacarmos, né? Que no dia a dia também é muito usual. Guia inserir, tá? Aqui nós temos já algumas funções mais técnicas, tá? Que a gente não vai adentrar muito a esse mérito, então mesma forma, preciso inserir uma imagem, então a gente vai fazer a inserção através daqui, inserir tabela. A tabela eu vou escolher onde que vai sair a minha tabela, né? Então, vou fazer aqui a menção, ela vai ser criada aqui, né? Então, ela já vai vir com as especificações. Tudo que eu criar de tabela, ela já vem com o item de filtro aqui, para a gente já poder facilitar a utilização no nosso dia a dia, tá? Novamente aqui inserir, então a gente também pode inserir fórmulas da mesma formas, tá? Da mesma forma que era no Microsoft Word, e ícones, enfim. Smart Art também é muito interessante, que são aqueles gráficos mais... Uma forma de gráfico, né? Não deixa de ser um gráfico isso daqui, uma forma de explicação, né? De você elencar aí algumas coisas, então... uma coisa ligando a outra, né? Então faz aqui uma pirâmide. Então isso, desses 3, deu esse resultado. Então também é muito interessante, tá? Isso na guia inserir. Aqui a gente entra para as questões mais técnicas, tá? Tem uma inserção de gráfico, aí tem de todos os tipos, aí tem gráficos em pizza, tem gráficos em linha, tá? Então aqui é um mundo totalmente amplo, né? De ser explorado, né? Que a gente tem que deixar dessa vez, né? Mas a gente nada impede aí de analisarmos posteriormente. Da mesma forma, inserir caixa de texto, cabeçalho e rodapé, tá? Mesmas funções aí do Microsoft Word. A partir daí, layout da página, que nós conseguimos fazer já algumas adaptações de impressão, né? Então aqui nós trocamos, eu quero imprimir em paisagem, eu já altero aqui, vocês podem reparar, ó, vou tentar fazer novamente. Houve alteração, inicialmente está aqui, olha, em retrato e termina-se na coluna D. Então eu vou alterar para paisagem, ela automaticamente vai migrar para a coluna G. Então a gente vai fazer essa impressão em paisagem. Então é uma forma de ser alterada já na origem, né, do documento. Mesma forma, margem, eu altero margem, tamanho da mesma forma, tá? A gente tem aqui
algumas questões preciso fazer a impressão em determinado papel, então a gente já consegue deixar pronto, né, e adaptado para essa inserção. Altura, tá? Dimensões, aqui a gente já deixa sempre no automático, tá? E exibir grade, tá? Há quem prefira trabalhar sem as linhas, tá? As grades, e há quem prefira as grades aqui, acho que com melhor identificação, enfim. Sem a grade a gente pode destacar aqui, ó, elas ficam soltos, né? Também aí vai do gosto de cada um, né? É bem peculiar isso daí, cada um adota aí as formatações que julga necessário. Fórmulas, tá? Aqui é o mais importante, deixa eu devolver as linhas aqui, que eu sou adepto das linhas. Fórmulas. Inserir fórmula, tá? Percebam, podemos inserir através de duplo clique igual, e aí começamos. Soma ou soma C e assim por diante. Da mesma forma, clicando aqui, ele já vai abrir essa caixa de diálogo, você escolhe, né, a fórmula que deseja inserir, tá? Então, condições, soma, média, máximo, né, soma C, então assim, temos aí também uma gama de funções, né, a serem inseridas. Aqui também trago para vocês tecla de atalho, Shift F3, então tá com a célula selecionada, Shift F3, ele já abre lá a caixa de diálogo relacionadas à inserção de função, tá? E aí a gente passa a fazer as inserções. Eu trouxe algumas fórmulas aqui, né, a título de exemplo, que estão nos slides, vocês vão ver a descrição delas, tá? Que a gente tem a descrição das fórmulas. E aqui, na nossa tela, nós temos como funciona na prática, né? Então, trazendo aqui a fórmula mínimo, né? Então, eu quero identificar qual é o menor termo que a gente tem aqui nessa tabela, digamos assim. Nessa seleção, qual é o menor termo? Então, como nós fazemos? Então, vou fazer aqui na lateral para a gente poder identificar, tá? Para ficar mais fácil de se visualizar. Então, é igual a mínimo. Mínimo de quanto eu quero? Dessas. Perfeito? Então, aqui é o seguinte. Então, se eu alterasse aqui, colocar isso aqui 25, o mínimo mudou para 10, né? Então, identifiquei o termo mínimo, tá? Da mesma forma, o máximo. Seleciono a célula, coloco a fórmula e aí eu coloco aqui, faço, né, a condição aqui, eu especifico de onde eu quero ter essa informação, né? Outra coisa, média, também é bem usual. Então, a média aqui, nós temos a média do quê? Então, nós temos a média dessas 6 células selecionadas, né? Então, ó, a média das 6 células selecionadas, tá? Qual que é a alteração aqui? Nenhuma. Pode ver que nós temos aqui a inserção de número nessa célula. E a diferença para essa a fórmula ela só vai fazer a média quando houver preenchimento na célula, tá? Então aqui você pode ver que tem preenchimento, ela se utilizou, deu a conta, você vê que ela dá certinho. Aqui nós selecionamos todos, só que na hora de fazer a conta ele não considerou essa última célula, porque ela está vazia. Se nós preenchermos ela é reconhecida. Então, para uma célula ser reconhecida dentro de uma fórmula, ela deve estar preenchida, tá? Só para a gente ter essa informação aí importante, tá? Outra, agora um pouquinho mais, complicando aí um pouquinho mais, tá? Nada
Nada muito difícil. Tá? Condição C. Aqui a gente traz uma condição. Então, o que eu quero saber? Tá? Num exemplo aí, eu quero saber... eu vou estipular uma condição. Todos que ficaram acima da nota 7, vamos dizer assim, foram aprovados. Então, aqui o que a gente faz? Ó, a gente menciona C, aí menciona a célula. Tá? Deixa eu facilitar, vamos colocar aqui já para 10, maior. Então, C, a G19, que é a célula G19, tá? Este número aqui, se ele for igual ou maior que 7, então ele vai ser aprovado. Se ele for menor, ele é reprovado. Então, assim, aqui nós temos o teste lógico, tá vendo? Ó, na função C, qual é o teste lógico? Este número ser igual ou maior que 7. Eu que estipulei esse teste lógico. E qual que é a regra? Todo primeiro termo que vem subsequente, ele será inserido caso essa condição seja verdade, tá? Então, se for verdade, vai ser inserido o primeiro termo. Se for mentira, se o valor for falso, vai ser inserido automaticamente o segundo termo, tá? Então, eu vou fazer aqui vou até alterar aqui para vocês verem. 4, ele foi automaticamente alterado, tá? 8, aprovado. Por quê? Porque eu dei uma condição. Então, se essa condição for verdade, sempre vai ter aqui esse terminho, obrigatoriamente ele vai ser inserido. E se for mentira, vai ser o segundo termo. Essa é a regra, tá? A regra da condição exige isso. A própria fórmula exige isso. Uma condição, primeira resposta verdadeira, segunda resposta falsa. Eu estou dando alguns exemplos de fórmula só para vocês não ficarem aí de forma vaga, né? Então, agora uma fórmula simples. Então, a gente coloca aqui 5, 6, 10. E eu quero a soma destes termos, certo? Então, ó, fiz a soma igual a soma de tanto a tanto. Da mesma forma, se eu quiser colocar aqui... Então, vamos lá. Agora eu vou dificultar aqui, que já não deve ser difícil para você, mas colocar um 5 aqui. Então, eu quero a soma desse daqui e mais deste termo aqui, certo? Deste termo aqui. Então, ele faz a soma de acordo com a minha necessidade. Eu vou especificando. Lembrando, tá? Quando há uma intersecção aqui, olha, um link de várias células, tá? Como a gente pode dizer. Esse espaçamento, esse intervalo, sempre quando for intervalo, você vai utilizar a mesma regrinha lá como se fosse de impressão. Você tem que entender, intervalo, você vai colocar 2 pontos, tá? Que é esse intervalo aqui. Quando você quer especificar as células, você divide elas através do ponto e vírgula, tá? Então, vou dar mais um exemplo. Eu quero somar, então, vamos lá. Apaguei. Então, igual a soma, aí eu coloco aqui, parênteses, eu quero a soma deste, ponto e vírgula, deste, ponto e vírgula, e deste. Fecho parênteses, percebam, individualizei aqui os valores e fiz a soma deles de forma personalizada. Aqui, né, eu trouxe, aqui já são umas fórmulas um pouquinho mais elaboradas, né? Para título de controle é muito interessante, né? Então, eu quero aqui a soma C. Então, qual que é a condição? Ele vai somar, tá? Todas as vezes que neste intervalo aparecer João, e aí neste segundo intervalo ele faz a soma. Então, em resumo, neste intervalo, sempre que aparecer João, no intervalo seguinte ele vai ser feita a soma. Então a gente pode reparar aqui, olha, todas as vezes João, tá? Então eu vou alterar. Então eu vou colocar aqui 15. Então o João alterou, tá vendo? Então são condições. Soma C, ele só vai somar de acordo com alguma condição, tá? Então assim, essas são algumas fórmulas, tá? Que eu trouxe para vocês. Tem aí algumas exemplificadas.
Infelizmente, a gente não consegue esgotar todas as fórmulas. Eu trouxe algumas a título de exemplo, né, para a gente poder ter uma noção aí do que o próprio programa nos oferece, né, as funcionalidades dele. E a partir daí, dá para se aprofundar muito mais. Como eu já mencionei anteriormente, é uma gama enorme, né, de funcionalidades do Microsoft Excel, né, e que extrema funcionalidade para o nosso dia a dia. Então, encerramos aqui Excel e a partir de agora nós passaremos a explicar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre o Microsoft PowerPoint, tá? O que vem a ser o Microsoft PowerPoint? O PowerPoint ele é um programa utilizado para criação, para edição, né, e exibição de apresentação gráficas, né, de criação de conteúdos, de criação de apresentações em geral, enfim. Nele nós podemos fazer assim, diversas modulações através de slides, né, que é o termo utilizado. E aí, a partir daí, é um novo mundo também, é um mundo totalmente amplo, né? Nas apresentações podem ser feitas inserções de vídeo, inserções de música, né? De áudio. Então, nós conseguimos aí, nos valendo desse programa, né? Do PowerPoint, economizar aí um monte de muito tempo, né? Muitas funcionalidades aí que a gente pode utilizar e a partir daí que a gente passa a exemplificar aí, a expor, né? O nosso programa. Como eu já havia dito, da mesma forma do Word, do Excel, o próprio PowerPoint ele te oferece, tá? Modelos, né? Na guia página inicial aqui, mesma forma, modelos, arquivos recentes, né? Arquivos que podem ser fixados, enfim. Então aqui, olha, a gente já pode ver na apresentação, ou ele te oferece uma apresentação em branco, né? Ou ele te oferece aqui diversas formas de design, diversas formas aí de exemplos de arquivos. Então você pode criar convite, né? Você pode fazer aí diversas funções. Mesma forma, gente, o novo, então ele te dá aqui as sugestões na guia novo, tá? Aqui no arquivo e na guia novo, ele te dá já essas opções, tá? De você criar aí tanto a apresentação em branco quanto já um design já robusto, né? Que ele te dá aí umas opções sensacionais. Função abrir, a mesma coisa, tá? Pesquisa dentro do computador, pesquisa dentro do seu OneDrive, arquivos fixos, enfim. Da mesma forma, nós conseguimos proteger, tá? A apresentação, né? O arquivo com a apresentação, então a gente pode criptografar com senha, já assinar e também abrir somente como leitura, tá? Salvar da mesma forma, lembrando que o salvar simplesmente você precisa ter um arquivo prévio, né, já criado na sua máquina, então o arquivo já deve existir previamente para você conseguir utilizar-se do salvar, simplesmente salvar. Já o salvar como não, você vai utilizar o salvar como para fazer para salvar um arquivo que você abriu, um arquivo novo, né? Que você vai gerar aí um novo nome, você quer uma extensão diferente, quer salvar em PDF, você consegue através do salvar como ou do F12, né? Da mesma forma, imprimir, então aqui nós temos as opções de imprimir os slides, você pode agrupar, né? Então tem algumas opções aí de impressão, tá? Da mesma forma, você pode imprimir por blocos, você pode imprimir aí de forma individualizada, né? Os slides, de acordo com a sua necessidade. Então, a gente tem aí bastante função também já nessa guia de arquivo, que não foge muito do Microsoft Word e Excel, né? O padrão deles. Bom, vindo propriamente ao programa, tá? A guia página inicial, nós temos aqui também mesmas funções, né? Questão de área de transferência. Importante até aqui nós destacarmos, nos programas do Microsoft Office, nós temos aqui a área de transferência, e nessa área de transferência elas são arquivadas, eles ficam arquivados, né? Colados, vamos dizer assim, copiados, perdão. Eles ficam copiados aqui até 24 seleções, né? Então, aqui só a título de exemplos, se nós copiarmos aqui, ó, eficiência,
aí apresenta. Então, eles vão todos para a área de transferência, olha, né? Então, às vezes você copiou um trecho e precisa recuperar ele. Se ele estiver dentro dos últimos 24 trechos ou 24 itens copiados, eles vão estar aqui, já fica mais fácil de você encontrar, tá? Então, da mesma forma, pincel de formatação é a mesma utilização, tá? Aqui o mais importante, que aí já começa somente funcionalidades do PowerPoint. Criação de novo slide. A gente está vendo aqui, olha, através do tecla de atalho Ctrl M, tá? Ou clicando aqui, ele já vai criando os slides, tá? Layout de slide. Então, aqui a gente pode escolher. Então, eu quero criar aqui com duas partes de conteúdo, todo em branco, com legenda, somente título. Então, somente título. Então, nós temos aqui essas opções, tá? Inserir, deixa eu voltar para cá, inserir o texto aqui no meu documento. Daqui a gente já consegue fazer as mesmas edições padrões, né, dos programas do Microsoft Office. Então, a gente altera a letra, negrito, itálico, sublinhado. Aqui eles têm mais umas funções, sombra de texto, tá? Como o programa ele é de criação de conteúdo, a criação de apresentação, ele é mais robusto com relação às edições, né? Tanto é que mais para frente nós vamos ver aí que tem algumas funções a mais aí, questões de desenhar, né? Então, opções, novo slide, formas de layout, né? Aí aqui nós podemos redefinir, então, fiz aqui umas alterações, não gostei, vou lá e redefino ele volta na função inicial que ele estava. Então, mesma coisa, aqui a gente consegue inserir marcador, numeração, né? Opções de parágrafo, de alinhamento de parágrafo também conseguimos fazer aqui, né? Então, a gente, que nem no meu aqui, eu vou deixar ele justificado. Então, dentro dessa caixa de texto que eu criei, ele vai ficar alinhadinho, bonitinho, ó. Ah, eu quero ele centralizado, então ele vai ficar centralizado. E assim por diante, tá? Aí, permanecendo na guia página inicial, nós temos aqui também, né, os marcadores. Numeração, alinhamento, espaçamento, adicionar ou remover colunas. Mesma forma, eu quero localizar um trecho, quero localizar um termo, quero localizar também, ou quero substituir. A gente faz a utilização das teclas de atalho, né? Ctrl L para localizar e Ctrl U para substituir um termo lá que eu quero fazer essa alteração, para me facilitar a vida, tá? Ditar a mesma coisa, e aqui o presente, né, que é dado pela Microsoft em ideias de design, tá? Aqui nós trazemos um modelo de ideias de design, né? O próprio Microsoft PowerPoint criou, tá? Eu joguei a imagem lá e ele me deu essa opção. Então eu jogo o texto, jogo a imagem e aí ele mesmo vai fazer essa mescla aí, ele vai dar essa ideia, né, de design. Então aqui se nós criarmos, ó, ele já vai dar algumas opções aqui na lateral. Então, ó, a gente pode selecionar uma aqui ou essa aqui que está mais viva, né, visível. Então é uma ferramenta extremamente funcional, ela te ajuda assim de todas as formas possíveis, né? Então, nós temos aqui no ícone de ideias de design essas opções, né? E a partir daí você consegue, selecionou um slide, né? Uma ideia que foi oferecida aí pelo programa, você consegue fazer algumas edições nele também, né? Faz as alterações que precisa, se precisar mudar a cor, enfim, é possível ser feito, tá? Já passando para a guia inserir, então aqui nós temos, novamente, né? Inserir slides, inserir tabela da mesma forma. Então, a gente quer inserir a tabela, vai ser inserida a tabela aqui, podemos fazer as alterações nela, mudança de cor, tudo que for necessário. Da mesma forma, inserir imagens, tá? A gente consegue também fazer. Inserir instantâneo, tá? Aqui ele pega como se fosse um print screen, né? É bem interessante, você recorta a sua tela, então ele te dá essa opção, né? Ele te dá essa opção de recortar a tela, da onde você quiser inserir aqui no documento.
Também muito importante. Já da mesma forma, caixa de texto, então você insere a caixa de texto da forma que é feita nos padrões, né, do Microsoft Word, escolhe aqui onde você quer, você modula o seu texto aqui para a área e aí vai ser feita a alteração, né, de acordo com a sua necessidade. Vamos lá, inserir. Aqui entra a parte, vamos dizer, animada, né? Que você começa a fazer as alterações, insere vídeo, você insere áudio, você recorta, você faz toda a modulação que precisa para ser feita aí a inserção no seu documento, né? Na sua apresentação. Então aqui você vai pegar um pedaço de um vídeo, um pedaço de uma gravação, você vai recortar, vai inserir no documento. Um áudio que você tem, você vai pegar, você vai recortar esse áudio e vai inserir na sua apresentação. Tudo através da guia inserir. Guia desenhar, aqui nós temos aí, vamos para uma parte, para um slide em branco aqui. Então aqui nós podemos fazer desenhos livres, né? Então aqui menciona, quero destacar alguma coisa e vai mencionando, enfim. Você tem toda essa funcionalidade, tem todo essas opções aqui também de brincar, digamos assim, né? Então, tem desenho livre, você pode, né? Faz o que você desejar aqui, tem todas essas funções também no desenhar, tá? Guia design, também bem importante. Aqui na guia design nós temos já modelos de slides, né? Então aqui ele dá uma gama de modelos para você já iniciar, né, os seus slides. E reparem, ele já te fornece também ideias de design para não ficar distrito somente a um modelo. Então a gente vai ter aqui várias opções, né? Então, como a gente pode ver, ó, então esse diferente, e ele vai alterando, vai modulando para você, tudo com base nos modelos já pré-estabelecidos aí, pré-fornecidos, né, digamos assim, pelo programa. Também muito interessante, já ajuda bastante, que a gente tem aí, já dá para otimizar o tempo, com apresentações bem bonitas aí oferecidas. Tá? Guia transições, o que se trata essa guia transição? Aqui nada mais é do que a forma de que a sua apresentação vai ser realizada. Ou seja, através dessa... eu seleciono o slide e eu quero aqui que ele entre na minha apresentação de forma a apagar. Então aqui, beleza, a gente vai só para a gente poder exemplificar, né? Então vamos colocar mais um aqui para a gente poder distinguir. Esse aqui. Então, o meu primeiro slide vai ser feito dessa forma, o segundo slide vai ser feito dessa forma. Na apresentação, eu vou mostrar para vocês a questão da transição, né? Então, eu selecionei vocês perceberam, cada slide que eu selecionei, eu fiz uma transição diferente, né? Então, aqui a gente vai visualizar. É assim que ele vai aparecer na minha apresentação, né? Então, este aqui, vou visualizar como é que ele vai entrar. Ele vai entrar dessa forma. E aqui, dessa forma, tá? Então, é bem interessante que você consegue fazer todas essas alterações. Você altera a duração, quanto tempo vai demorar, né, para ele ter essa transição, ter essa mudança. Você consegue fazer, né, essa formatação especial, né, essa condição. E aqui, mesma coisa. Avançar o slide, então a gente pode deixar aqui já fixado, eu quero que ele mude em 1 minuto, 2 minutos, ou um clique, entendeu? Então a gente tem toda aqui uma opção, né, de formatação, tá? Vamos lá. Agora vamos aqui para a apresentação de slides, tá? É aqui que toda mágica acontece, seu trabalho ele vai ser exposto aqui, tá? Então, temos algumas opções. Iniciar a apresentação do começo, tá? Então, você pode clicar aqui do começo, ou tecla F5 do teclado, ele vai iniciar a sua apresentação do começo.
Ou se, por exemplo, se você estiver aqui no terceiro slide, você quer iniciar a partir dele, já fiz a apresentação dos 2 primeiros, eu preciso ir para o terceiro direto. Então, selecionou o terceiro, você vai clicar aqui do atual slide ou Shift F5, tá? Então é bem tranquilo, eu precisei iniciar F5, né? Então eu iniciei a apresentação, tudo bem. Foi do início, no F5, tá? E para iniciar do slide que se encontra, do terceiro, quarto, é Shift F5, tá? Aqui nós temos algumas opções de gravar as apresentações, tá? Então como que funciona isso? Então a gente pode selecionar aqui gravar, né, a apresentação, e aí, conforme aí nós podemos ver nos slides, o que vai gerar? Ele vai abrir essa apresentação, ele abre como se fosse uma apresentação, e como nós podemos ver, ali embaixo começa a aparecer a sua imagem, né? Aparece a imagem de quem está apresentando e aí passa a ser feita a gravação. Então tem opções de aparecer a imagem, tem a opção de não aparecer. Então aqui nós conseguimos fazer algumas essas modulações, né, de apresentação já fazendo a gravação da apresentação. Né? Então também é uma ferramenta muito importante, que às vezes a gente está apresentando em um determinado local, precisa apresentar em outro, você já tem aí, né, o seu documento já totalmente pronto e preparado, né? Então é uma opção aí muito, muito interessante de ser utilizada, né? E por fim, as mesmas funcionalidades aqui, padrões Microsoft do Office, né? Pacote Office. Verifique a ortografia, vê se tem alguma coisa, alguma palavra errada, né? Algo repetido, enfim, ele faz essas devidas correções, tá? E finalizando, né? A edição, a gente sempre ressaltar aí e no salvar como ou no salvar normal, né? Para a gente não finalizar o arquivo sem salvar, sem fazer sem ter aí as alterações que foram feitas recentes registradas no arquivo, tá? Bom, gente, Microsoft PowerPoint, eu acredito que a introdução, né, o básico dele e essencial aí para o nosso dia a dia foi apresentado, né, as funções dele, as principais funções, claro, existem diversas funções aí que a gente pode explorar, né, do programa, mas de forma até resumida, né, sintetizada, mas tentando atender aí a funcionalidade, tentando atender a eficácia, né, da apresentação, trazer aí os pontos importantes, né, aí eu já trago já também do Word, do Excel, né, eu acredito que o que se busca trazer nesse curso de capacitação não é esgotar todo o conteúdo, mas sim trazer aquele conteúdo que vai te facilitar o dia a dia, que vai trazer aí maior eficiência, né, maior eficácia no desenvolvimento do serviço público. Então, eu acredito que esses itens que foram apresentados, né, essas funcionalidades dos programas são essenciais aí para o nosso dia a dia, tá? E, por fim, eu trouxe um plus, né, para a gente apresentar, também já visando aí a efetividade no serviço público, né, a celeridade, algumas teclas de atalho que são extremamente importantes aí no dia a dia para o sistema operacional do Windows, tá? Então a gente está utilizando aí o Windows e aí precisa serem feitas algumas alterações rápidas. Então, por exemplo, alternar entre janelas, né? Então eu estou com o Microsoft Word e Microsoft Excel aberto. Então eu vou alternar entre esses dois programas, eu aperto a tecla Alt Tab, então ele vai alternar, né? Então Alt Tab ele vai para a tecla. Fechar a janela atual, então Alt F4 também é extremamente usual, né? Você está lá, preciso fechar a janela, Alt F4, fechou, ponto. Você não tem que ir com o cursor lá em cima no xizinho para fazer, né, para fechar a sua janela aberta. Preciso trazer, eu quero ir para a área de trabalho, né? Preciso de um arquivo na área de trabalho, ao invés de ficar minimizando todas as páginas, eu clico aqui na teclinha do Windows do seu teclado, ID, tá? Tecla do logotipo do Windows,
e a letra D no teclado ele vai te trazer para a área de trabalho, né? Outra coisa, eu quero abrir o explorador de arquivos, que é onde a gente identifica, né? Onde vão estar salvos os documentos, onde vai estar salvos os nossos arquivos, programas, imagens, enfim, tudo. Explorador de arquivo, então eu vou abrir aqui planilha, tecla de atalho do Windows mais E, né? Outra coisa que é interessante, eu quero bloquear a minha tela. Então, ao invés de eu ir lá, Ctrl, Alt, Del, bloquear, não. É tecla do Windows, letra L, tá? E assim por diante. Então, e por fim, projetar. Eu quero fazer uma apresentação na minha tela que eu quero projetar num segundo monitor. Também, mesma coisa. Tecla de atalho, tecla do teclado do Windows e a letra P que ele vai projetar, né? Da forma que nós estamos fazendo, ó, parece assim, projetar, né? Então, é essa função. Bom, então, nós encerramos por aqui nosso segundo módulo dessa aula de capacitação. Espero que todos tenham gostado, tenham aproveitado e que façam bom uso de todo o material aqui exposto. Obrigado.